para a sua vida, no seu relacionamento diário com Deus. Amém? Então, por isso é que nós vamos estar falando de coisas às vezes simples, básicas, mas eu sei que se você buscar Deus e entrar na prática daquilo que o Espírito Santo estiver dando, repartindo, nós vamos viver tempos muito bons diante do Senhor. Quantos querem viver esse tempo? Fecha teus olhos, coloca a mão assim no seu coração. Vamos pedir o Espírito Santo para nos ajudar, falar conosco sobre aquilo que realmente nós precisamos, aquilo que realmente nós necessitamos de Deus. Pai, nós queremos pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor ministre, Senhor, não somente informações ou um novo conhecimento, mas o que nós precisamos hoje é da vida que flui da palavra de Deus, da vida que vem do fluir do Espírito Santo. Ó Deus, é por isso que nós estamos reunidos aqui, Senhor, num momento tão importante como este, Senhor, horas tão importantes como estas, nós dizemos que dependemos do Senhor, dependemos do Seu Espírito, dependemos da Sua graça. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Então nós queremos pedir que no nome de Jesus o Senhor possa ministrar em nossos corações nesta noite. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de só lembrar com você 1 Samuel capítulo de número 7. 1 Samuel capítulo 7. Vamos ler só 2 versículos aqui, para que nós possamos continuar aquilo que nós começamos ontem, um pensamento sobre como nós estamos tratando as coisas de Deus nas nossas vidas e nas nossas casas. Versículo 1 do capítulo 7 de 1 Samuel diz assim: Então os homens de Kiriate Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriate Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Fala comigo, foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Então esse Abinadab, que significa pai de nobre, ele ficou com a arca 20 anos na casa dele. E depois de 20 anos ali, parece que nada de especial aconteceu naquela família. Nesses tempos nós estamos preocupados por quanto tempo a nossa vida espiritual permanece em um marasmo, sem nada de novo acontecer, o nosso ministério, a nossa igreja. Nós estávamos descobrindo pelo Novo Testamento que Jesus se preocupava com o tempo em que as pessoas estavam em uma situação. Por isso a Bíblia faz questão de registrar os tempos. Eu diria que a Bíblia é um livro composto basicamente por 2 coisas: nomes e datas. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar muitas datas e você vai encontrar muitos nomes, né? De Gênesis a Apocalipse, você encontra muitos nomes na Bíblia. E eu me lembro que Jesus, certa vez, encontrou um homem que tinha um filho endemoniado. E esse demônio jogava esse menino no chão, ele espumava pela boca. E Jesus ficou preocupado quando viu o sofrimento daquela criança e perguntou para o pai: há quanto tempo ele está assim? E o pai respondeu: desde a infância. Jesus, certa feita, entrou dentro de uma sinagoga e lá tinha uma mulher encurvada. E ele viu aquela mulher naquela situação e chamou à frente e perguntou quanto tempo aquela mulher estava daquele jeito. E eram, quantos se lembram? 18 anos naquela situação. Então Jesus várias vezes pergunta, como para aquele paralítico que estava na beirada do tanque de Betesda, 40 anos.
Então esse tempo em que nós permanecemos com uma dificuldade, com uma crise, com uma situação, é uma coisa que preocupa o coração de Deus. Por isso, nesse tempo, nós hoje queremos propor para você uma reação com relação ao tempo em que a sua vida, o seu ministério, a sua família, as coisas de Deus permanecem paradas. Então parece que essa arca ficou ignorada na casa de Abinadab durante 20 anos. E ele não ensinou sobre a presença daquela arca ali naquela casa. Os filhos não aprenderam a lidar com a presença de Deus. Ele não ensinou a importância daquele objeto, daquele móvel que ele tinha dentro da casa dele, no qual se invocava a presença do Deus vivo. E depois de 20 anos, quando aquele móvel sai da casa de Abinadab, acontece uma tragédia. Seu filho toca na arca, porque ela está quase caindo, e ele então morre. E Davi desiste de trazer a arca para a sua cidade. Mas em contraste, nós vemos um outro homem, 2 Samuel, capítulo 6, e nós vamos ler aqui a partir do versículo 9. Naquele dia, no dia da morte de Uzá, 2 Samuel capítulo 6, versículo 9. Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Então Obed-edom significa servo de Edom, que é vermelho ou Adã. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Repete comigo. E o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Diga de novo: por causa da arca de Deus. Então, queridos, como nós tratamos as coisas de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, faz toda a diferença. Você pode orar e nada acontecer na sua vida. Você pode ler a Bíblia e nada acontecer na sua vida. Você pode vir à igreja e nada acontecer na sua vida. Mas você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode vir à igreja e a sua família ser impactada. Amém? A sua vida ser transformada. Sabe, os testemunhos da sua casa ser erguido. Então, como nós estamos tratando as coisas de Deus? Nós estamos tratando a palavra, como nós estamos tratando a adoração. Quando nós chegamos aqui na igreja, qual a importância que nós damos? Qual a importância que nós damos ao momento de oração dentro da nossa casa, com a nossa família? Quando nós reunimos a nossa família, nós fazemos um ritual religioso, ou nós temos consciência de que Jesus está ali, que a glória dele está ali, que a presença dele está ali e que vai fazer diferença naquele dia na nossa vida. Quando nós oramos, nós esperamos a resposta. Quando nós lemos a Bíblia, nós o fazemos com expectativa para que o Senhor ministre no nosso coração e o Senhor transforme a nossas vidas. Então nesses dias eu quero te chamar para que você faça uma transição da sua vida. Eu não sei quanto tempo a sua vida espiritual está na mesma.
Eu só sei que Deus está nos chamando para viver tempos de avivamento, tempos de intensidade, tempos de fogo, tempos de graça abundante de Deus sobre as nossas vidas. Nós não queremos um marasmo ano após ano e nada acontece nas nossas vidas, nada acontece nas nossas famílias, nada acontece no nosso ministério, de forma alguma. Nós queremos um tempo em que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, nas nossas famílias, e nós vamos ser conhecidos como homens de Deus, como famílias abençoadas por Deus. Vai se falar em todos os lugares: o Senhor tem abençoado esta casa, o Senhor tem abençoado esta família. Quantos querem isso para a sua vida? Fica de pé comigo, nós vamos orar por isso então. Eu quero pedir que o Espírito Santo realmente ministre no seu coração nesta noite, para que você saia de um período, um ciclo. Eu não sei quanto tempo, 1 ano, 6 meses, 10 anos, 20 anos. Abinadab ficou 20 anos e terminou numa tragédia. Mas Deus não quer que você e a sua família terminem numa tragédia. Deus quer que a sua família, que o seu testemunho seja notado, seja percebido. Amém? Que as pessoas possam perceber: Deus moveu na sua casa, Deus moveu na sua família, Deus moveu no seu ministério. Amém? Então o desafio do Senhor para nós hoje é o seguinte: nesse momento de oração, antes de nós realmente ministrarmos, eu quero que você tome uma decisão agora. Senhor, eu quero encerrar uma etapa na minha vida em que parece que a Bíblia não fala mais, em que parece que quando eu chego aqui na igreja, eu não sinto mais a presença do Senhor, em que parece que quando eu estou lá em casa, reúno a minha família para fazer uma célula, para fazer uma reunião, mas parece uma reza, nada acontece. Eu quero te chamar nesta noite a orar por você, orar para a sua família, e falar: olha, minha casa não vai ser conhecida como uma casa simplesmente, sabe assim, nominal. Mas minha família vai ter o fogo de Deus. Vai se dizer da minha casa: ali tem a bênção do Senhor. Porque às vezes as pessoas estão há tanto tempo da igreja, tanto tempo dentro da igreja, mas nada mudou dentro da sua casa. Nada mudou na sua vida. As coisas parecem às vezes que pioram. Você já viu aquele negócio? Quanto mais reza, mais o diabo aparece. É a arca morta. Porque a arca, quando ela teve na casa de Dagon, Dagon derrubou, cortou a cabeça dele, caiu. A glória de Deus se manifestou ali no meio dos inimigos. Mas se nós considerarmos que a presença de Deus está dentro das nossas casas serão abençoadas. Nossas famílias serão impactadas. Nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Nossas esposas serão avivadas pelo poder de Deus. Nossos filhos serão tocados pela presença do Senhor. Amém? Como você tem tratado a arca de Deus dentro da sua casa? Como você tem tratado a oração, como você tem tratado a leitura da Bíblia, como você tem tratado o relacionamento com Deus, a reunião dentro da sua casa. Quero que você coloque a mão no seu coração, comece a orar e fala: Senhor, eu preciso da manifestação do Senhor dentro da minha casa, na minha vida, no meu ministério. Recanta rabachanda rabala corianta rabaia, xerabacurianda rabachurianda labalaia. Rabashirianto rocolanto rebashuria, recanta la basurianda rabashai, rebianto rocorando rebashurianda la barassai, recanto le barashai andorosanda rabashai, rechianto lo barassanda rabashai, recoto rochanda la barashurianda rabashai. Deus tem chamado alguns homens aqui para encerrar período de marasmo espiritual, períodos de apatia espiritual, período de indiferença espiritual. Vai orando por isso em nome de Jesus. Recanta bachanda labacotoroshaya, requiando rochanda labará, corianda rabachorianda labacirianda rabá, recobalabaraçanda rabaiesundoroshaya, recolabarachurianda rabachai, recantabaquianda labachurianda rabachúria, recolabarachurianda rabachurianda rabahalabarachaya, recantalabarachurianda rabachai, orianda labasurianda rabacoranta rabachai, recolabarachurianda labarachai. Queridos, o Espírito Santo diz: decida avivar a sua casa espiritualmente. Decida avivar sua família espiritualmente.
Decida avivar sua casa com a presença de Deus. Ore por sua casa agora, para que ela seja uma casa avivada. Ore para que a sua família seja uma família avivada pelo poder do Espírito Santo. Vamos orar uns com os outros nesse tema agora. Ore como uma pessoa que está do seu lado. Fala, querido, eu vou orar por sua família. Eu vou orar por sua família. Sua família vai viver um tempo de avivamento de Deus. Sua família vai viver um tempo de presença de Deus, de glória de Deus. Ore uns com os outros aí. Ore pela casa do seu irmão. Ore pela família do seu irmão. Rechandarabacoriandalabá. Shebababacotoroxandalabalabalaia. Remacontorechandarabalaie. Shebababacotoroxandalabalá. Recantorechandalabacotoroxaia. Marachara balabará curando rebababaiefa babachambalabá. Shab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 
Roxá, Manaiei. Liarabá, Corando, Rebaxaiei. Espírito Santo. Shabalabaracorantarabalabalabalachaya. Kera manalabaracoranto, Rebahalabaraxuri, Andarabaia. Marachara bacoramba tchela barabaiei. Shebala baracorando rebala bala 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 bala. Rechandalabara. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você pode sentar-se, querido. Glória a Deus. Vou chamar o Glaucio aqui para dar um testemunho para nós. Glória a Deus. Aleluia. Quero pedir o Glaucio para dar um testemunho sobre sua vida com Deus, sua família. E antes dele dar o testemunho, o Glaucio lá de Brasília veio comigo. Quando nós estávamos orando aqui, nesse momento, tive dois entendimentos que eu preciso compartilhar com você. Primeiro, é que você precisa decidir que tipo de homem você vai ser. Se você vai ser Abinadab ou se você vai ser Obed-edom. A responsabilidade pelo avivamento na sua casa é sua. Não é da sua esposa. A responsabilidade pela manifestação das bênçãos de Deus em sua casa é sua. Não é da sua irmã, não é da sua mãe. Abinadab, eu vejo a casa dele, a arca lá no canto, coberta, sem importância nenhuma. Mas eu vejo na casa de Obed-edom, ele ensinando aquela família a adorar a presença de Deus, a se proceder diante de Deus. Por isso que é importante você ver a fita de ontem, para você entender. Mas o que eu queria dizer é que, querido, o Espírito Santo está te desafiando nessa noite. Amém. Você vai abençoar a sua família.
Amém. Você vai levar a graça, a glória de Deus para dentro da sua casa. E coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Para a gente é um privilégio. Alô? Eu que apertei aqui sem querer. Para a gente é um privilégio estar aqui. Meu nome é Glaucio, eu sou da Igreja Jesus Vive lá de Brasília, discípulo do pastor Milton, diácono lá da igreja. Tá? Não sou melhor do que nenhum dos irmãos que estão aqui. Eu acredito que o fato de Deus ter nos trazido para cá foi porque eu creio que Deus tem reservado um tempo esse final de semana para que você possa ter um entendimento diferenciado. Talvez o que nós iremos falar aqui sejam coisas que até os próprios pastores já tenham falado. Talvez a igreja já esteja orando. E a gente crê mesmo que esse é um tempo em que Deus vai despertar alguns homens para fazerem uma mudança, uma revolução na sua família. E é por isso que eu queria trazer aqui um testemunho, porque lá em Brasília, eu sou também pai de família. Sou casado com a Carlinha, tenho 3 filhos, o Lucas, a Gabriela e o Davi, um de 10, a Gabriela de 7 e o meu pequeno, que não para quieto, que tem 6 anos. Então, uma família que Deus me deu, mas que nem sempre eu soube cuidar. Essa que é a verdade. É uma família que, antes de me converter, eu não sabia como cuidar. E eu já estava perdendo essa casa. E às vezes a gente, quando olha, a gente é muito... O homem, ele tem esse hábito de se desculpar, de colocar a culpa na mulher. Não é a gente que é aquela mulher que Deus nos deu. E a gente crê mesmo que esse tempo Deus tem tocado nossos corações para que esse engano, ele seja transformado, sabe? Desde quando a gente começou a levar a sério a presença de Deus na nossa casa, muita coisa tem se transformado. Eu também sou um empresário e tenho vários desafios na minha vida. Além de ser pai de família, eu também tenho que cuidar da minha empresa e também ser diácono da igreja. Fazer tudo como filho de Deus, como servo, não fazendo separação. Uma das coisas que a gente tem visto, que tem sido um engano, e um engano que o diabo tem posto na igreja, é fazer separação. É fazer com que você seja uma pessoa aqui, mas dentro da casa é outra, e dentro da empresa onde você trabalha é outra também. E a gente crê mesmo que se você não fizer isso, muita coisa vai mudar. E aí, irmãos, eu me recordo que quando eu comecei a receber esse ensino, não esse, mas todos os outros, a nossa igreja sempre martela, prega mesmo que nós tenhamos que ter uma vida dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, como nós estamos aqui dentro da igreja. E sermos sacerdotes. A figura do sacerdote é importante. E aí, com muita luta, eu comecei a fazer campanhas dentro de casa. Eu me recordo que eu tenho um tempo de devocional todas as manhãs, eu oro pelo meu trabalho, para as ações que eu vou fazer, mas eu me recordo que isso não impactava na minha família. Eu achava que a minha esposa que era fria, meus filhos não entendiam, e eu comecei a entender que eu estava fazendo o certo, mas de forma errada. Por quê? Porque muitas vezes, quando eu orava, o que a gente gosta de fazer? Fechar a porta do quarto. Quando eu li a Bíblia, eu tenho um filho de 6 anos. Quem tem filho pequeno sabe como é que é. Você está querendo ler, o menino se joga em cima de você. Você está querendo fazer, o menino está lá do seu lado. Mas eu comecei a entender que se ele reparasse a importância que eu dava para a presença de Deus, ele ia começar a também dar importância. E aí eu me recordo na primeira manhã, quando eu acordei, e eu fui pensar em orar, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa diferente. Vou orar na minha sala,
num local onde, quando os meus filhos acordarem, eles vão me ver orando. E aí eu comecei a me posicionar prostrado no chão, orando como eu oro no meu quarto fechado. Eu me recordo quando o Davi acordou, que ele passou correndo, que ele me olhou no chão. Ele olhou, papai. Aí foi lá comigo, me cutucou. Papai, está bem, papai? Aí o papai está orando. Papai, tu está bem, papai? Papai está orando, fica quieto aí. Aí ele sentou do meu lado, ficou olhando. Ele não sabia o que eu estava fazendo. E aí eu comecei a prestar atenção. Se o meu filho não sabe a importância das coisas de Deus, é porque é por minha responsabilidade. Talvez seja eu que não estou mostrando isso para ele. E aí, quando passou o primeiro dia, passou o segundo dia, passou o terceiro dia. Hoje, quando eu acordo, quando eles passam, que minha casa é de 2 andares, quando eu estou orando lá na parte de baixo de casa, eles passam, acordam para tomar café, eles passam correndo, quando eles me veem lá, eles vão devagarinho, porque eles sabem a importância daquele momento. Aí alguns param, aproveitam, oram comigo. Isso tem sido uma diferença. Isso tem sido, é assim que você edifica a sua casa, de uma forma prática. A gente não está querendo aqui mostrar aqui grandes coisas, grandes, milaborantes fórmulas, e sim você levar a coisa a séria. E uma das coisas que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: homem foi feito para tomar decisão, foi mulher. Mulher pode ajudar, mas macho que é macho, toma decisão em casa. Não é verdade? Não é verdade? Eu sou filho de moçoroense. Meu pai me ensinou assim, ó, cabra macho manda em casa. Não é verdade? Os maranhenses também, o meu querido ali é do Maranhão. Eu não sei se é a mesma coisa, né? Mas lá em casa é de Mossoró. Ah, é a mesma coisa também? De Mossoró, filho de nordestino é assim, tem que tomar a decisão. E para Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus, quando olha a sua família, Ele primeiro olha o sacerdote. Você crê nisso? Então, quando Deus vai olhar para a sua casa, Ele olha primeiro para você. E aí, quando eu falo isso, eu não falo só para os pais também, eu falo também para os jovens. Se você é o único crente na sua casa, Deus, quando Ele olha a representação, Ele olha para você. Então, se você começar a orar para que todo mundo veja, seu pai vai começar a se converter, porque ele vai olhar que isso é importante para você. Sua mãe vai se converter, porque ela vai olhar e vai dizer, isso é importante, isso tem feito a diferença. É desta forma que você vai fazendo com que você deixe de ser Abinadab e vire Obed-edom. Quero que você pense mesmo, anote, tenha esse tempo, sábado à noite, esse tempo agora de sábado à noite, amanhã também vai ter outras ministrações, em que Deus vai falar ao seu coração, anote as coisas, pegue aquilo que você já... Pegue as coisas de forma prática, porque se você fizer isso, tudo vai mudar na sua casa. E eu creio nisso. Hoje pela manhã, a gente achou interessante, eu e o João Manuel, nós viemos aqui pela manhã, vimos o projeto aqui de vocês, Solidariedade, né? Um projeto muito bom. A gente achou interessante o projeto. Achamos interessante porque a gente crê que a igreja está começando a ter uma visão diferente de reino. Assim como nós lá em Brasília, nós entendemos que a igreja do Senhor, o reino do Senhor não é só nessa igreja bonita aqui, também para fora. E eu vi assim coisas maravilhosas, sabe? E a gente até estava comentando, os jovens dessa igreja estão de parabéns, porque é impressionante o trabalho que eles fazem na dança, porque tocaram em muitas pessoas. A gente que estava ali do lado, a gente viu algumas pessoas acharam impressionantes a dança dos meninos. E a gente gostaria muito, sim, que você se motivasse mais, que é uma das coisas também que você tem que colocar em prática. Você quer que a presença do Senhor seja importante para você? Então comece a servir nas muitas atividades. Comece a servir nas muitas atividades. Não importa se o seu tempo é curto. Deus é um Deus que faz multiplicar o tempo. Ou você acha que o Deus que te deu o emprego também não pode te dar o tempo suficiente para servi-lo? Deus pode fazer isso. Então, você está aqui na igreja, você é convidado para orar, vá orar, faça isso com uma coisa mais importante, porque é importante.
todo serviço na casa do Senhor é importante. Eu me recordo que quando eu comecei a entrar na igreja, eu comecei a fazer trabalhos simples. Porteiro, até hoje gosto de ir lá para a porta. Até hoje, uma das atividades do diácono da nossa igreja é ficar na porta, que é onde você recebe as pessoas, e poucas pessoas dão valor nisso. Arrumar as cadeiras, como eu chegava mais cedo, arrumava as cadeiras, ficava orando no templo. Tenho pouquíssimo tempo na minha vida, mas o pouco tempo que eu tenho, eu defini que ele seria para o Senhor. Eu defini na minha vida que ele seria para a coisa mais importante que eu tenho. Minha família vem em segundo plano. A primeira coisa é o Senhor. Eu queria que você entendesse isso, passasse esse final de semana prestando bastante atenção. Acredito sim que Deus vai falar com você em pequenas porções, sabe? Alguma coisa vai tocar no seu coração, vai acertar, vai fazer com que você pense numa rotina, sabe? Não é, eu acredito, eu conheço o meu pastor não é de teorias, ele é de forma prática, então eu gostaria muito que você saísse daqui pensando nisso. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos para me fazer uma oração, para que eu desse continuidade à palavra do pastor Milton. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por cada homem que está representando a sua família aqui, Senhor. Aqui nós estamos diante, Senhor, de pais, de filhos, de pessoas, Pai, que o Senhor escolheu, o Senhor determinou, Senhor, para que essas pessoas façam uma mudança na sua geração. Pai, nós não queremos mais aceitar, Pai, que essa geração seja uma geração de perdidos, que nós temos lamentado, Senhor. Mas nós queremos crer, Senhor, que o Senhor tem levantado uma geração de pessoas corajosas, Pai. Pessoas que vão tomar as suas famílias, Pai, e tomar a decisão certa de te colocar como principal no nosso lar, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um deles. Espírito Santo, guarda a sua mente e o seu coração, porque nós cremos, Senhor, como está escrito, que só o Senhor tem poder de convencer-nos das nossas falhas. O Senhor sabe, Senhor, o tempo que cada um dos meus irmãos tem depositado em ações dentro do seu lar, que são ações que desperdiçam. Oh Deus, toca naquele que tem gastado tempo na internet, que tem gastado tempo na televisão, que tem gastado tempo em coisas, Senhor, que não coloca o Senhor como prioridade dentro do seu lar. Em o nome de Jesus, Pai, quero te pedir isso. Dá um entendimento nessa noite, Pai. Abra, Senhor, aqui. Abra a mente e o coração de cada um aqui, Senhor, para que possa receber, Senhor, todo o ensino. Porque nós cremos, Senhor, que é a verdade que liberta. E uma vez que o Senhor liberta, Senhor, nós verdadeiramente seremos livres. Em o nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir isso. Espírito Santo, faz a tua obra nesse tempo. Nós te agradecemos, Pai, porque nós sabemos que a tua obra ela é completa. Nós não queremos, Pai, nossa família meia boca. Nós não queremos nossa família que nos envergonhe. Nós não queremos mais, Senhor, que os nossos filhos nos causem vergonha, que sejam filhos desviados, Pai. Nós queremos, Pai, uma geração, Pai, que dá valor ao Senhor, que dá valor, Pai, na tua palavra, que dá valor, Pai, no relacionamento com o Senhor, Pai. Nós te pedimos isso, Pai. Guarda nesse tempo, Pai. Faz, Senhor, a tua obra, transforma, modifica aquilo, Senhor, que não presta em nosso coração, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Eu oro também pela vida do meu pastor aqui, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, de forma tremenda, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que, pela boca dele, Senhor, venha a tua mensagem, Pai. Abençoa a sua vida, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridão. Valeu. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Glaucio. Aleluia. Amém. Quero compartilhar nessa noite como que você pode criar um ambiente para a visitação de Deus dentro da sua casa. Porque eu acho que esse é o lugar mais importante. Você é visitado por Deus aqui, na igreja, mas Deus quer visitar sua família. Amém? Talvez você tenha familiares que não são cristãos. Talvez você tenha pai, irmão, irmãs, filhos. E eles precisam de uma visitação de Deus. Quantos querem essa visitação? Quero compartilhar com você. Eu vou usar agora, nós falamos de Obed-Edom ontem. Hoje eu quero falar de um outro homem. Desta feita no Novo Testamento.
Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Versículo 1 diz o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Quantos querem essa palavra de Deus? Essa visitação de Deus? Amém? Nós sabemos que a oração, querido, ela não é em vão. Tudo que você ora, tudo que você faz junto com a sua casa, todo o tempo que você investe em comunhão, em relacionamento com Deus, em oração dentro da sua família, vai mover os céus. Vai mover os céus. Amém? Sabe, eu posso ver, Deus quer visitar sua casa nesses dias. Igual visitou a casa de Obed-Edom e igual visitou a casa de Cornélios. Quantos querem aprender sobre isso? Então abra o teu coração, sei que o Espírito Santo vai ministrar. Que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Quantos querem receber a colheita das ofertas que você já deu na sua vida? Amém? Quantos estão preparando a sua casa para essa colheita talvez de anos de investimento? Queridos, Obed-Edom foi 3 meses ali. Cornélio aqui eu não sei quanto tempo, mas eu sei que o seguinte, funcionou e vai funcionar na sua vida. Amém? Vai funcionar na sua casa. Amém? Deus vai visitar sua casa, em nome de Jesus. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares. Contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Repete comigo. Pedro subiu ao terraço para orar. Quero começar te perguntando: o que você faz nas suas horas vagas dentro da sua casa? Assiste o Jornal Nacional? Vai navegar na internet? O que você está fazendo no seu dia a dia? Qual que é a sua rotina diária? Ainda que essas coisas sejam importantes, assistir o Jornal Nacional, ir para a internet, isso é bom. Mas eu quero saber se você tem subido ao terraço. Eu quero saber se você, a hora que não tem nada que fazer, o que pulsa dentro do seu coração? O que arde dentro de você? Então o apóstolo Pedro, ele tinha uma vida de comunhão diária com Deus. E ele aprendeu com Jesus que todas as oportunidades que apareciam, todos os momentos vagos, toda brecha na agenda, Jesus subia para orar. Jesus largava a multidão e ia para um canto. Às vezes passava a noite toda ali buscando a Deus. Querido, nós precisamos restaurar essa prática no nosso dia a dia. Amém? Você chegou na hora da sua casa lá, o almoço não está pronto, a mulher deu uma atrasada. Em vez de você ficar zuclinando a cabeça dela, sobe para o terraço. Amém? Vai buscar a presença de Deus. Em vez de você ficar lá, estou nervoso, esse almoço já são 11 horas e esse almoço não saiu ainda. Não é verdade? Estou com fome. O que aconteceu nessa casa hoje? Ficou assistindo novela, mulher? Dando bronca? Sobe para o terraço e vai orar.
Deus quer falar com você. Diga glória a Deus. Aleluia. Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Eu quero dizer para você, queridos irmãos, Deus quer avivar sua vida. Deus quer avivar sua família. Você precisa estar preparado para a hora que Deus falar com você. Sabe, às vezes é no momento simples ao redor da mesa. Às vezes é no momento simples em que você vai orar por alguns instantes, em que você vai buscar Deus por alguns momentos. Deus pode compartilhar os propósitos imensos, grandes do coração dele com você. Sabe, irmãos, na simplicidade da hora que você está na mesa, na simplicidade do momento que você vai orar por 10 minutos dentro da sua casa, o céu pode se abrir e Deus visitar a sua família. E Deus te dar uma visão. Amém? Foi isso que aconteceu. Veja aqui o versículo 10. Viu o céu aberto. Deus vai falar. Você está preparado, irmão, para Deus falar com você na hora do almoço lá na sua casa, enquanto sua mulher chegou, amém? Está fazendo o almoço lá, enquanto ainda não está pronto. Você está preparado, sabe, para depois ali vou tirar aquela cesta, vou dormir um pouquinho, mas aí o Espírito Santo vem e fala, não, vou orar um pouco agora. Agora eu vou colocar a minha leitura da Bíblia em horas, em dias. Eu não vou ficar agora perdido, não vou assistir o jornal hoje, eu não vou assistir o Uberlândia TV, que deve ter por aqui também alguma coisa assim, parecida. Né? Então, mas eu vou agora ver os céus abertos. Aleluia! Glória a Deus, amém? Sabe, esse é o desafio de Deus para nós nesses dias. Ao invés de ficar ouvindo as coisas do mundo, vamos ouvir as coisas de Deus. Vamos entender o que Deus tem para compartilhar com os homens. Amém? O chamado de Deus para a nossa vida. O que Deus quer que você faça nesse momento? Qual vai ser a próxima ação do Espírito Santo? Tem gente que está dando bobeira. Deus queria mover nos dias de Davi. E Abinadab teve tudo nas mãos. Mas ele não percebeu o momento do relacionamento dele com Deus. Obed-edom, em 3 meses, ele e as 62 pessoas da sua família tiveram a história mudada. Porque Davi pega todos os 62 parentes de Obed-edom e emprega todos eles no templo. E eles passam a viver sempre ali, trabalhando na casa de Deus. Você precisa estar pronto para perceber a hora que Deus quer visitar sua casa. Fala com a pessoa que está do seu lado. Você precisa estar pronto para perceber a hora que Deus quer visitar a sua casa. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, Pedro, levanta, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Aleluia. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Diga glória a Deus. Queridos, nesses dias, o Espírito Santo está querendo usar homens para serem enviados, para abençoar outras famílias. Amém? Sabe, o projeto de Deus
queridos, é que nós tenhamos famílias abençoadas por Deus, mas também que nós sejamos enviados para abençoar outras famílias. Sabe, a visão de Deus é que nós possamos entender o que Deus quer fazer com tantos homens que hoje estão perdidos. São homens bons, são pessoas ótimas. Cornélios era uma pessoa muito boa, tinha um excelente testemunho. Sabe, era uma pessoa que dava esmola, era uma pessoa que buscava a presença de Deus para sua casa. Mas entenda uma coisa, com toda essa bondade, com todas essas esmolas, Cornélios iria para o inferno. Ele não conheceria a graça se Deus não tivesse falado com Pedro para ir visitá-lo. Querido, você está aqui na igreja e eu sei que Deus tem falado tremendamente com você. E eu sei que nesses dias Deus quer trazer um avivamento para a sua família, mas não é só a sua casa que vai ter a presença de Deus nesses dias. Deus tem algo especial para muitos homens aqui em Uberlândia. E Ele está te chamando, querido irmão, para você entender esse momento da sua vida. É o momento de você buscar realmente a Deus com todo o teu coração, com toda a intensidade e falar: Senhor, eis aqui a minha vida. Tem muitos amigos seus, colegas de trabalho, vizinhos, gente que são gente boa demais. Pessoa que você bate um papo. Mas eu quero dizer o seguinte, você precisa urgentemente levar a arca de Deus dentro da casa dele. Urgentemente você precisa levar a presença de Deus dentro daquela casa. Cornélios era um homem muito bom, mas ele precisava de um homem abençoado por Deus. Você não precisa, as pessoas não podem ser somente muito boas. As pessoas precisam ser abençoadas por Deus. Precisam conhecer a graça de Deus. Precisam conhecer a salvação do Senhor. E isso você conhece. Quantos conhecem Jesus aqui? Amém, querido? Então esse é o tempo, querido irmão, de você levar algo mais de Deus para famílias que o Senhor quer visitar. Deixa eu andar um pouquinho com você e refletir sobre esses princípios, para você trazer o avivamento de Deus para a sua família e para você levar o avivamento de Deus para a sua família. Primeira coisa, versículo 2: ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus, davam esmolas e oravam continuamente a Deus. Então, ponto número 1, se você quer trazer um avivamento para a sua casa, não fique um dia sequer sem orar dentro da sua casa. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você quer trazer um avivamento para a sua casa, não fique um dia sequer sem orar dentro do seu lar. Eu vou fazer a pergunta aqui porque está coçando na minha boca. Você já fez uma oração dentro da sua casa hoje? Glória a Deus. Então dê um aplauso para Jesus. Aleluia. Aleluia. As orações, elas vão sendo acumuladas nos céus. Apocalipse capítulo 8 fala que os incensários, eles são apresentados diante de Deus com as orações dos santos. Os anjos, eles respondem aos comandos que Deus dá mediante a quantidade de oração que chega nos céus. Quantos de nós não estamos precisando de milagres dentro da nossa casa? Quantos de nós não estamos precisando de milagres no meio das nossas famílias? De uma visitação de anjo para mudar a história, sabe, para quebrar aquela rotina. E o que move os céus, o que libera as visitações de Deus, é a quantidade de oração que nós vamos acumulando nos céus. Quanto de oração a sua casa tem acumulado nos céus? Eu não sei quanto. Mas é preciso que você vá enchendo as taças do seu incensário todos os dias diante de Deus. Amém? Irmãos, oração é uma questão de sobrevivência. Eu não posso, igual eu tomo água, igual eu como, igual eu venho a dormir, eu respiro.
eu não posso deixar de orar, como não posso deixar de tomar água, não posso deixar de comer, não posso deixar de respirar. Da mesma forma, eu não posso. Agora, a minha casa, o ambiente da nossa casa precisa ser mudado, queridos irmãos. Às vezes a nossa casa tem um peso de problemas, tem um peso de dificuldades, tem um ambiente ruim por causa de tantas vezes notícias ruins, problemas que a televisão traz, problemas que às vezes nossos filhos trazem das ruas, problemas que nós trazemos do trabalho. E aí então aquele ambiente fica muito pesado dentro da nossa casa. Mas se nós começarmos a mudar isso, colocando todo dia um tempo de oração com as nossas famílias. Mas eu não estou dizendo de você rezar com a sua família na hora do almoço. Eu estou dizendo de você continuamente armar um ambiente com toda a sua casa para buscar a presença de Deus. Como diz em Joel, as criancinhas de peito, os jovens, os velhos, todos nós vamos começar a buscar, Senhor, visita a nossa família. Irmãos, nossa casa, ela não pode ser somente dormitórios. Você precisa entender isso em nome de Jesus. A sua casa não pode ser só um lugar de entretenimento. Nós temos que entender isso em nome de Jesus. Tem pessoas que a única coisa que a sua casa serve é para dormir e comer. A sua casa é um hotel, é um restaurante e uma hospedaria. E nada mais acontece dentro do seu lar. Então, nesses dias, e quem tem autoridade para mudar o ambiente da sua casa é homem, igual o Glaucio disse. Porque se a sua mulher começa a orar, a sua mulher começa a criar esse ambiente dentro do seu lar, e você não apoia, os seus filhos, por exemplo, não vão acreditar que aquilo é importante. Sabe por quê? Porque às vezes os filhos têm importância, os filhos dão importância àquilo que o pai respalda. Mas se o pai não respalda, a mãe, coitada, se desgasta constantemente. É a mesma coisa. Se o seu filho não ver você vir à igreja, ou ler a Bíblia dentro do seu lar, ele vai dar importância para isso? Não vai, meu irmão. Porque você é o herói da sua casa. Entendeu? A sua figura é ela que é copiada dentro do seu lar. A não ser que você seja um banana. Você não pode ser. Amém? Oh, glória a Deus. Mas você precisa trazer a responsabilidade para mudar o ambiente dentro da sua casa. Eu imagino o trauma de alguns homens, como Abinadab, como Eli. Sabe, que não foram de pulso nessa questão do relacionamento de Deus familiar, com a família. E aí aconteceram coisas ruins, que eu imagino que eles se culparam tremendamente. O dia que Icabode nasceu, que foi-se a glória de Israel, que drama para aquela família. O dia que a arca foi tomada, sumiu, acabou o avivamento, cessou a presença de Deus. Nada mais acontece. Irmão, nossas casas precisam ser visitadas por Deus. Em nome de Jesus, a glória não pode sair de dentro de nós. A unção não pode parar de fluir do nosso interior. Você, todo dia, precisa ter uma palavra de profeta lá dentro da sua casa. E para isso nós precisamos criar um ambiente para manifestação sobrenatural dentro do nosso lar. Sabe, a notícia correu sobre a casa de Obed-edom. Deus abençoou aquela família. Quais são as notícias que têm sido divulgadas acerca do que acontece dentro da sua casa? Ah, meu filho daquele lá desrespeitou, virou um alcoólatra, virou um vagabundo. Ou outro, aquele aconteceu isso, aquele. Quais as notícias, quais são os testemunhos que se dão acerca da sua casa? Eu quero dizer, se tem testemunho ruim sendo proclamado acerca da sua casa, daqui a pouco você vai ver o testemunho de Cornélio como que era. Mas eu quero dizer, esse é o tempo de Deus mudar essa história, em nome de Jesus. Amém? Esse é o tempo de encerrar, os céus vão abrir, a visitação de Deus virá sobre a sua casa. E aí vão se ouvir falar, em Uberlândia, em outros lugares. A casa de fulano é uma casa muito abençoada. Deixa eu ver o que acontece com aquela família. Fala assim, oração diária.
é fundamental para a visitação de Deus dentro da nossa casa. Glória a Deus. Aleluia. Suas orações e esmola. Cornélio respondeu: há 4 dias, versículo 30 aqui, estava eu em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Olha o horário do cara. Versículo 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Repete comigo. Eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Novamente, para você levar isso para dentro da sua casa. Eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. Qual que é o seu horário de oração dentro da sua casa? Você precisa estabelecer isso. Por isso que eu te falei que eu ia te dar coisas palpáveis. Entendeu? Eu não quero deixar você só motivado. Se você ainda não decidiu, você precisa decidir agora. Qual será o horário em que você vai reunir toda a sua família todos os dias? Eu quero te dar uma sugestão. Comece com 10 minutos, reunindo sua casa. Marque a hora que todo mundo vai estar na sua casa. Agora, você tem que ser esperto para organizar esse tempo para a visitação de Deus. Por quê? Você vai ver como que é difícil fazer isso. Nós estamos tentando, assim, mudar a cultura do nosso povo. Já tem quase 8 meses, falando assim, 10 minutos, todos os dias, você vai reunir com a família. Sabe quanto tempo a família gasta, todo mundo na frente de uma televisão? Normalmente 1 hora. Um jornal nacional demora quanto tempo? 40 minutos. E às vezes, tudo para naquele momento. Ou não? Não é verdade? Então, mas você começa com 10 minutos. O cão vai reagir. Quando eu falei isso lá na igreja um dia, foi o seguinte: Deus me deu uma visão. Que, ó, assim, gente, nós estávamos percebendo na nossa igreja um marasmo. Deixa eu abrir meu coração com vocês aqui para entender, para vocês entenderem. Nossa igreja estava fria. O povo chegava lá no culto atrasado, desanimado. Você entendeu? E eu comecei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que essa igreja está fria desse jeito, essa geladeira? Para levar um convidado, era um parto. Você entendeu? Que a pessoa, para levar alguém na igreja, era um parto. Nós começamos a orar, falei, meu Deus do céu, que situação é essa? Deus então falou conosco. É porque é o seguinte, a maior parte do tempo, esse povo não está na igreja. Eles estão dentro de casa, eles estão no local de trabalho. E a única coisa que a casa deles está sendo é dormitório e restaurante. Você precisa mudar. Porque aqui na igreja eles vêm 2 horas por semana. Mas todos os dias eles estão nas suas casas. Eu falei, peguei, em nome de Jesus. Vamos agora. Então, querido, comece com 10 minutinhos. Se você não tem o hábito de reunir a sua família. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será todos os dias. Tua esposa, como videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, ao redor da sua mesa. Essa é a cena. Você precisa reunir sua família ali. Aí seus filhos vão ser abençoados. Sua esposa vai ser abençoada. Então, primeira coisa, seja prático. Chega na sua família, fala o seguinte, pessoal, a partir de hoje, vou botar moral nessa casa aqui. Todo dia, 3 horas da manhã, vai todo mundo acordar. Nós vamos ler a Bíblia e orar. Meu irmão, se esse for o horário que você tem, 3 horas da manhã, que seja. Acorda o povo lá e fala, meu irmão, é agora. O reino de Deus é tomado pela força, os que se esforçam se apoderam dele. Então, quando nós começamos a falar isso, Deus me mostrou cobras, jararaca. Eu comecei a ver jararaca dentro das casas.
Foi uma visão assim, irmãos, eu fiquei impressionado, eu não acreditava. Deus me deu uma visão, comecei a ver, eu vi cobras dentro das casas. E aí sabe o que aconteceu? Quando o povo começou a orar, começou a pipocar problemas que vocês não imaginam dentro dos lares. Houve uma reação do inferno, irmãos. Uma reação do cão dentro das casas. E eu falei, gente, será que é de Deus esse negócio? Aí, irmãos, o que aconteceu? Eu vi a jararaca, assim, numa visão. Eu até mostrei para a igreja. Aí, naquela mesma semana, eu estava lendo o jornal, e aí vi uma notícia de Cuiabá. Um bombeiro pegou uma jararaca dentro da casa de uma pessoa. Aí depois eu estava olhando na internet, na mesma semana, e vi no site da televisão, da Band Notícias, que em Minas, uma jararaca tinha sido encontrada dentro de uma casa. Mostrei aquilo para o povo. Deus confirmou. Mas aí o que nós fizemos? Deus falou, olha o seguinte, é necessário que a palavra diz o seguinte, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós vamos reforçar as orações sobre as casas. Sabe o que nós fizemos? Nós arrumamos intercessores para as famílias. Família precisa de intercessores. Falou, olha, você vai trazer o nome dos seus parentes, dos seus familiares. Chamamos o grupo de intercessão da igreja lá. Falei, olha, agora todo dia vocês vão orar por essa lista de casa aqui. Entreguei um bando de lista de casa para as pessoas começarem a orar. Queridos, nós tivemos uns 3 meses de guerra, porque nós tínhamos que mudar a rotina das casas. Para quê? Para que Deus pudesse começar a visitar. Amém? Para que a glória do Senhor começasse a chegar ali dentro daquelas casas. Portanto, seja muito prático qual é ou qual será o horário que você vai reunir todos os dias para orar com a sua família. E isso tem que ser uma decisão de Cornélios. Isso precisa ser uma decisão de Obed-Edom. Isso precisa ser uma decisão de homem, de macho, que quer ver o Senhor salvando, o Senhor abençoando, o Senhor visitando o seu lar, anjos do Senhor indo até a tua casa. Quantos querem receber esses hóspedes do Senhor? Glória a Deus, aleluia. Atos 3, certo dia Pedro e João, versículo 1, estavam subindo ao templo na hora da oração. Que horas que era? Às 3 horas da tarde, ou a hora 9. Verso 9, eu já li no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Comunhão diária, todos os dias com Deus. Quantos homens de caráter nós temos aqui? Glória a Deus. Sabe, o testemunho cristão que é dado sobre Cornélios foi fundamental para a visitação de Deus. A sua casa, aqui o testemunho que o empregado de Cornélio dá é o seguinte, olha, ele é um homem bom, ele é um homem justo, ele é um homem que ajuda as outras pessoas. Ele tinha um bom testemunho. Para uma visitação de Deus dentro da sua casa, você vai ter que ter postura de homem de Deus. Quantos nós temos aqui? Postura de homem de Deus. Queridos, Deus não visita de qualquer maneira. O relaxado, aquele que não é perseverante, aquele que começa e não termina, não chega a lugar algum. Tem que pagar um preço, amém, queridos irmãos? Tem que ter uma dedicação, amém, meu filho? Por isso o Senhor quer que você tenha um testemunho. Para uma visitação de Deus na nossa casa, nós precisamos de ter testemunho. Sermos casas dignas, amém? Então, para que isso aconteça, para que nós busquemos a Deus, nosso caráter precisa ser corrigido. Nós precisamos ser homens perseverantes, homens respeitados. Sua mulher precisa te respeitar,
Seus filhos precisam te respeitar. Amém? Seus vizinhos precisam te respeitar. Diga glória a Deus. Amém? Os seus empregados precisam te respeitar. O seu chefe precisa te respeitar. É um testemunho. Por exemplo, às vezes a gente vê aquelas mulheres orando, buscando a Deus e tal, querendo a glória de Deus dentro das casas, mas o homem não tem testemunho, o homem não tem caráter, ele não é perseverante. Ele começa as coisas, por exemplo, vamos para a igreja? Não, hoje é jogo do Flamengo, ainda que isso seja um motivo muito bom. Você está entendendo? Então, qual é o caráter? Você é um cara que demonstra, não é assim? Não, olha, esse mês não vai dar para dar o dízimo, minha esposa. Essa oferta contínua aqui não vai ter jeito de ser dada. Entendeu? Então aí nós vamos afastando a visitação de Deus. Fala, orar todos os dias. Caráter de homem de Deus. Glória a Deus, amém? Caráter de homem de Deus. Cornélio, o caráter dele é demonstrado de uma forma muito prática. As ofertas, a Bíblia fala assim, as suas orações e a sua oferta, e a sua esmola subiram. O que você tem feito de prático para mostrar o seu caráter de homem que está buscando a Deus? O que você está sacrificando todos os dias? Qual o preço que você está pagando todos os dias para uma visitação do Senhor dentro da sua casa? Sabe, o versículo 1, eu gosto demais desse versículo, porque mostra assim a autoridade de Cornélio sobre a casa dele. Fala assim, havia um homem em Cesareia chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido italiano, era um cara rico. É o versículo 2 que quer dizer, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmola ao povo e orava continuamente a Deus. Sou impressionado com esse texto, porque mostra o caráter deste homem, e Deus viu. E eu tenho certeza que Deus tem olhado para muitos homens aqui de Uberlândia que estão lá nas suas casas. Gente de caráter, Deus quer visitar. Mas e você, Pedro, você está orando? E você, Pedro, você está subindo no terraço? E você, Pedro, está aberto para uma visão de Deus que vai mudar sua vida? E você, Pedro, está aberto para uma transformação nos seus conceitos, na sua maneira de ser? Você, Pedro, está disposto a dar uma reviravolta na sua vida, para você ser um homem enviado por Deus? Então, o chamado, queridos irmãos, a visitação vem quando eu entendo o meu chamado de homem de Deus. Fala para a pessoa do seu lado aí, você é um homem chamado por Deus. Você é um homem chamado por Deus. Não deixe as pessoas te desqualificar, meu irmão. Você é um Cefas, você é um Pedro, você tem uma experiência com Deus, você tem uma aliança com Jesus, você foi separado com Jesus e você vai ser um instrumento de Deus para abençoar famílias. Você vai ser um instrumento de Deus para a visitação do Espírito Santo em muitas e muitas casas. Irmãos, aonde você chegar, o Espírito Santo vai se manifestar. Foi o que aconteceu com Pedro ali naquele instante. Quando ele chegou na casa de Cornélio, aquele homem que era bom, aquele homem que dava esmola, aquele homem que tinha caráter, aquele homem que tinha testemunho, estava esperando a visitação da Shekinah. E quando Pedro chega lá naquela casa, e ele começa a falar a palavra de Deus, quando ele começa a compartilhar a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e enche toda aquela casa ali. E eles ficam avivados, e eles ficam renovados pelo poder de Deus. Eu quero te chamar nesses dias, irmãos, primeiro para você abrir os seus olhos. Deus quer te usar para trazer uma visitação dentro da sua casa.
Segundo, Deus quer te usar para trazer uma visitação nas casas que Ele quer alcançar nesses dias. Quantos homens comprometidos nós temos nessa noite? Fica de pé comigo, nós vamos orar. O recanta rabachanda rabacoranta rabachaya. Corianda rabassurianda rabachaya. Baracolando rochaya, androcanta rabachaya. Recotolochaya. Eu te disse que eu ia te dar coisas palpáveis. Primeira coisa, eu quero te dar alguns minutinhos. Se você ainda não faz, você precisa se comprometer com Deus hoje. Coisa palpável. Eu vou escolher um horário e eu vou reunir minha família. E eu quero conversar com a minha casa e falar para ela: nós vamos valorizar as coisas de Deus aqui dentro agora. Nós vamos dar importância para a oração. Nós vamos dar importância para a igreja. Nós vamos dar importância para as ofertas. Nós vamos dar importância para a pregação da palavra de Deus dentro dessa casa. Sabe, Cornélio, irmãos, a casa dele tinha tudo. Ele tinha dinheiro, ele tinha um bom emprego, ele era um cara religioso. Mas Deus queria visitar a casa dele. Talvez você seja um crente assim também. Dizimista fiel. Todo mundo, um bom caráter, você é um cara de caráter. Mas, querido, Deus quer te visitar. A unção de Deus quer encher sua vida, encher sua casa. Você não pode ficar só na prática religiosa. Ele tem mais para você. Ele tem mais para sua família. E é por isso que você precisa se tornar um homem que Deus compartilha as visões que Ele tem. Você precisa ver os céus abertos, irmão. Você precisa ver a glória de Deus ali. Você precisa reconhecer. Então você vai estabelecer agora uma prática. Os pastores daqui, eu conheço. Eles são homens muito sérios. Eles não me chamariam aqui só para te dar uma diversão religiosa. E eu não sairia de Brasília para fazer isso. Então nós precisamos entender algo nesta noite. Sua casa precisa que você assuma a postura de homem de Deus. Sua família precisa que você assuma a postura de homem de Deus. Seus amigos precisam que você assuma a postura de homem de Deus. E você vai trazer essa glória para a casa do Senhor. Amém? Você vai trazer essa manifestação do Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Fala comigo, orar todos os dias. Ser um homem de caráter. Ser um homem responsável com as coisas de Deus. Valorizar o meu chamado como homem de Deus. Amém? Glória a Deus. Então a primeira oração é o seguinte: estabeleça aí um horário. Chegue lá na sua casa. Chegue lá e fala assim: ó, o pastor mandou arrumar um horário aqui de oração. Estou brincando com você. Amém? Mas é muito importante que você reúna sua família, peça perdão a ela e fala assim: queridos, Deus pode nos abençoar mais. Amém? Deus pode visitar mais as nossas casas. Você pode falar para a sua família: nossas orações estão subindo aos céus. As nossas ofertas, os nossos dízimos estão prontos para serem convertidos em bênção sobre as nossas casas. Mas nós precisamos da arca. Nós precisamos do momento, todos os dias em que nós vamos orar. E os anjos vão começar a vir a essa casa aqui. A glória do Senhor vai começar a se manifestar dentro desse lar. A presença do Senhor vai começar a vir aqui nesse lugar. E Deus vai nos levar para levar a palavra dEle. Deus vai nos levar para compartilhar a palavra dEle. Então fecha teus olhos. Pensa aí um pouquinho. Fala com Deus: Senhor, eu quero esse tempo de oração na minha casa, na vida da minha família. Oh, recanta rabachurianda rabacoranta robassai. Estabelece aí um horário
Peça graça a Deus para falar com seus filhos. Talvez você tenha filhos que não são convertidos, não estão na igreja. Mas na sua casa você vai alcançá-los. Corrabachanda, rabacoranta, rabassarianto, rebachaya. Le corrabarasanda, roquianto, rebachaya. Kuraba Kurianda Labarashurianda Rabba, Kuraba Shurianda Labarashurianda Rabba, Kuranda Rabasurianda Labarakoranta Rabasuria, Shanda Rabakoranta Rabashuria, Lebara Koranta Rabashurianda Rabasaya, Barakolanda Rabashurianda Rabasuria, Uricanta Rabasurianda Rabashurianda Labarasai, Corranto Rebashurianda Labasurianda Rabá, Corrando Rabashuricanta Labarashaya, Recanto Lebaraba Labarashurianda Rabahalabarashaya, Corrando Rebashurianda Rabasaya, Berraco Labarashurianda Rabashurianda Labassai, Orianta Rabacoranta Rabashurianda Labarashuria, Recotorossanda Rabashurianda Labahalabarashaya, Recanta Baquiaranda Rabasitoroshaya, Lebara Coranto Rabashurianda Rabasurianda Rabah, Corianto Rebahalabarashurianda Rabashaya, Nderebi Coranto Rebasurianda Labahalabarashaya, Coratoria Suriando Rebacorianda Labashaya, Recorosanda Rabá Coranto Rebabaye, E Rabashaya, E Ramancholequianto Rossando Roshaya. Oh, que Espírito Santo, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, Jesus. Oh Espírito Santo, definiu aí, querido, conseguiu estabelecer uma aliança com Deus nesse momento, conseguiu estabelecer um compromisso com Deus nessa hora. Deus vai visitar sua casa, a unção de Deus virá sobre a sua vida nesses dias, glória do Senhor vai ser estabelecida ali, meu irmão. Nesse momento da oração, quero orar por algumas pessoas que esqueceram a vida espiritual da sua família. Deus me falou sobre isso agora. Você é um cara até que vem para a igreja, mas dentro da sua casa está zerado. Ei, o Espírito Santo está te renovando nessa noite. Sabe, e ler a Bíblia, orar dentro da sua casa vai ser algo muito bom. Quero que você venha à frente, eu quero orar com você nesta hora e pedir o Espírito Santo para te ajudar nesse momento. Recantarabachai, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, só para ti, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Como Zaqueu, ele queria Jesus, essa é uma figura tremenda. Ele queria Jesus na casa dele. Zaqueu também tinha tudo na casa dele. Tinha dinheiro, tinha um bom emprego, mas ele não tinha presença, ele não tinha arca, ele não tinha glória. E ele precisava dessa glória lá na casa dele. Reba sandará, kiandoro xandará, reba kotoro sandará, lebará siandoro, chamaie, corando rebalá, rebiandoro sandará, bala corantoro, yes andará, yes andará, yes andará manie, kianda manie, kianda manie. Oh, riandará, kiandorá, balaya shuriandore. Clama pra ele. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti.
Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre. Shamanai, Shebala Corandore Baixaie, Riandore Coraçandarai, Soriandara Bachuriandarai. Sabe, queridos, o Espírito Santo está dizendo o seguinte: que Ele está levantando homens aqui que vão levar a glória dEle. Aonde você estiver, o Espírito Santo vai se manifestar. E vai começar na sua casa, vai começar com seus filhos, vai começar com seus parentes. Começa a orar em línguas agora, você que ora. Rebacantolebarachandarabalai, recantalabachandarabalabakentore-balabalaya, rechandarabalaya, recantalabaraxuriandarabasuriandarabalaya. Espírito Santo, Cheira balabara corantarabachá, recanta labarachuriandarabá, recanta labassuriandarabalaie, recorrochanda labalabalabarachai, recanta labarachuriandarabalabalaya, recotoroxandarabá, recanta labaquiantore balabarachai, rebalabarassuriandarabalaie, recanta labarachuriandarabalabarachuriandarai, recanta labarassuriandarabalabarachai, recanta labarachai. O Espírito Santo, queridos, presta atenção. O Espírito Santo está restaurando nesta noite o caráter de homem de Deus na sua vida, o caráter de homem responsável pela glória de Deus. O Espírito Santo está restaurando nessa noite o caráter de homem que traz a glória do Senhor, que traz a presença do Senhor. O Espírito Santo está restaurando testemunho de homem de Deus nessa noite, nesse lugar. Homem de Deus. As pessoas vão falar bem acerca de você. Seus filhos vão falar bem acerca de você. Seus colegas de trabalho vão falar bem acerca de você. Porque você vai ser um homem comprometido com essa glória, com essa presença do Senhor. Resandarabalacurandoribachai, recantalabarachai. Põe a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Vamos orar uns com os outros. Não dá para orar todo mundo. Se os pastores pudessem nos ajudar impondo as mãos, o João, o Glaucio, vamos liberar essa unção, impondo as mãos, o máximo de pessoas que você puder. Começa a profetizar sobre a vida do meu irmão. Fala: querido, está sobre você a unção de Obed-Edom. Está sobre você a unção de Cornélios, que traz a glória, que traz a presença sobre a sua casa. Resandarabachai, Rebala que andore babaye, chamai, 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 ricantalabarachai. Vamos impor essas mãos, vamos liberar essa unção de Deus. Oh, Espírito Santo, recantalabarachandarabalai, rechandalabaracurandarabachaya, recantalabarachandarabalai. Yandore balasandarai, yandore balasandaraba, shambarabalabaracurandarabashai, reshandalabalaya, yei, quandarabasuriandarabalashaya, yei, shabacantalabashai, yei, shabanaye, yei, oh, ricantarabalabashaya. Vai liberando o som de Deus, o som de Deus, o som de Deus. Unção de Deus, Rechabala corando rebachaya,
Riando rebalabala shiriando reba. Oh, Barashemai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Você estava em que tom? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre. Mais uma vez, clama por Ele. Entra na minha casa, Quantos homens de Deus vão cuidar bem da arca na sua casa? Um aplauso para Jesus. Aleluia! Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que momento tremendo esse que o Senhor tem proporcionado para nós aqui. Esse congresso, eu creio que ele será esse divisor de águas na nossa vida, no nosso ministério, na nossa casa. Porque eu tenho certeza que sairemos daqui realmente de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Verdadeiros sacerdotes dos nossos lares, líderes dentro das nossas casas, homens de Deus, homens de oração, homens de caráter, homens que realmente honram a presença de Deus e mantêm a presença de Deus dentro dos seus lares. Amém? Queridos, nós estamos encerrando esse momento rapidamente. Eu só quero lembrar aqui duas coisas importantes. Primeiro, o ano passado nós tivemos um momento muito bom lá em Goiás, na cidade de Três Ranchos, num lugar maravilhoso. Fizemos um retiro lá para homens. Quantos lembram, ouviram falar desse retiro? Homem ao máximo era o tema do nosso retiro. Amém? Mas o local é pequeno e cabe poucas pessoas. Esse ano nós já agendamos novamente 26 a 28 de outubro.
Então, assim que nós disponibilizarmos as inscrições na igreja, seja rápido, não fique esperando não, vá lá e garanta a sua inscrição, porque vai ser um tempo tremendo, vai ser um tempo de bênção, de unção, palavra de qualidade, tempo de comunhão de qualidade, será demais. Quantos querem participar? Então marque essa data em 26 a 28 de outubro, retiro para homens em 3 ranchos, acampamento Vitória. Muito bem, nós teremos esse breve intervalo, voltaremos então às 20 horas e 25 minutos, que hora que eu disse? A lanchonete estará funcionando, e foi preparado um caldo especial lá, num valor assim para abençoar mesmo, ok? Apenas R$2 você vai tomar um caldo muito gostoso. Pega na mão da pessoa que está do teu lado agora, pega na mão de alguém e fala assim: meu irmão, eu estou segurando nas mãos de um homem cheio de unção, e que será responsável para pagar o meu caldo nessa noite. Aleluia. Isso é brincadeira, mas se você tem um coração generoso, tá aí uma oportunidade para você abençoar alguém.